E aí, amigos do canal Fofoca Pega, uma boa noite a todas e, por favor, sejam bem-vindas. Hoje é domingo, dia 21 de julho de 2024. Estamos começando mais uma resenha e, claro, você é super bem-vinda. Então, entre, menina, fique à vontade e se prepare para ouvir e participar das tretas do dia. Mas, claro, não se esqueça, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, clique no botão inscrever-se e depois ative o sininho de notificações que vai aparecer, marcando a opção todas. E é muito importante lembrar: mesmo tendo se passado alguns meses desde a tragédia envolvendo as chuvas no Rio Grande do Sul, ainda precisam muito de nossa ajuda. Nossas doações continuam salvando vidas e reerguendo histórias. Então, vamos continuar ajudando, se assim for possível, mas é importante usar os meios confiáveis para que as nossas doações realmente cheguem às mãos de quem precisa. Em nome de todos os inscritos aqui do canal, queremos enviar um enorme abraço a todos os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Dito isso, vamos com tudo para a resenha de hoje? Galera, e a Lilian, hein? Lilian, do canal Lilian Mãe de Três Meninos, está servindo de bandeja uma série de tretas e polêmicas que estão simplesmente fazendo a festa dos canais de resenhas e canais de fofocas. E, tristemente, algumas dessas polêmicas envolvem assuntos sérios, tratam de questões que têm trazido muito sofrimento humano ao longo da história e que, infelizmente, quando tratados da forma como foi, coloca em dúvida até mesmo sobre sua gravidade e importância. Que o canal da Lilian se tornou sinônimo de canal de sofrência e lamentações, isso não resta dúvidas. São vídeos postados que invariavelmente apelam para sofrimentos diversos, tensão, esgotamento na criação de três filhos, fora as lamúrias, quando precisa fazer algum tipo de concerto ou obra, porque nessas ocasiões o choro de que está sem dinheiro é livre e irrestrito. Cada semana, um dos filhos está ou doente ou indo para alguma consulta médica, ou sofrendo algum tipo de acidente doméstico. Inclusive, no vídeo postado há poucas horas atrás, foi a própria Lilian que dessa vez cortou o pé e precisou ir com toda a família para o hospital. Um fato que tem gerado muitos comentários é que, mesmo tendo alardeado a volta do marido, parece que a vida da Lilian e o seu marketing de mãe solo continuam tornando até difícil para alguns entender o porquê o marido não aparece. Não aparece nem mesmo para apoiar a esposa quando, por exemplo, ela precisa levar as crianças ao médico, à escola, ao mercado. Nunca tem ninguém ao lado para ir junto com ela ou ficar em casa com os meninos, dando assim maior liberdade para que a Lília então possa ir aos lugares sem aquela preocupação de estar rodeada com as crianças. Parece simplesmente que Lilian continua sendo separada e sozinha. É isso que muita gente tem comentado. Mas em meio a tantas, podemos até classificar como amenidades, que até se consegue relevar, já que são assuntos e motivos para vídeos, Lilian tocou essa semana em um assunto bem delicado, bem importante, principalmente para quem precisa realmente lidar com esse problema diariamente, que é a questão do racismo. De acordo com a história contada pela Lilian em vídeo, quando foi dias atrás ao mercado, em dado momento ela pediu a um dos seus filhos que fosse verificar na maquininha de preços o preço de um determinado produto. Ela pediu a um dos meninos. Só que de longe ela disse que viu os meninos, ou seja, ela pediu a um, mas os três foram juntos. Então, de longe, ela viu os meninos se aproximando da maquineta e lá por perto estava uma senhora também. Essa senhora, pelo que a Línia descreveu, estava supostamente próxima da maquineta também. Como ela própria admitiu também, por estar um pouco longe, não pôde acompanhar e nem ouvir corretamente tudo o que aconteceu. Mas quando ela se deu conta, essa senhora
estava gritando com os meninos, pedindo para que eles saíssem dali. Ela estava bastante irritada e bastante agressiva pelo contado pela Lilian. Preocupada, lógico, como toda mãe, todo pai ficaria, ela correu em direção à cena, ao local, mas chegando lá, curiosamente, ela não falou nada para a mulher. Ela só ficou olhando fixamente para a senhora, que também revidou, olhando fixamente para ela. As duas não falaram nada, até que a senhora resolveu e continuou o seu caminho, sem falar mais nada nem com os meninos e nem com a Lilian. Pois é, ao chegar em casa, a Lilian então relembrou esse acontecimento com os ouvintes, no caso com os seus inscritos. Ela comentou que provavelmente aquela mulher agiu daquela forma irada por se tratar de três crianças negras, talvez interpretando que os meninos estivessem ali, perto da maquineta, fazendo algo de errado, somente pelo fato de serem negras. Ou seja, em palavras mais diretas, a Lilian achou que a atitude daquela senhora foi uma atitude racista. Sem desmerecer o fato de serem três crianças, em primeiro lugar, independente da cor, o que já muda ali o tratamento que deveria ser dado por um adulto, principalmente sendo um estranho, a própria Lilian falou que estava longe e que não viu tudo o que aconteceu. A própria Lilian também disse que pediu a apenas um dos meninos que fosse ver o preço. E sabem por quê? Ela própria disse que quando os três meninos estão juntos, eles fazem muita bagunça. Eles correm pelo mercado inteiro, muitas vezes derrubando até mercadorias, tropeçando em pessoas. Por isso é que ela pediu que apenas um dos meninos fosse verificar o preço. Mas foram os três juntos. O que provavelmente pode ter acontecido é que os três meninos já chegaram na maquineta na correria, o que é bem típico para algumas crianças que são bem elétricas. Talvez até esbarrando na senhora sem querer, ou tomando a frente da senhora para ver o preço. Talvez a senhora estivesse ali também verificando o preço de algumas mercadorias, e a criança, naquele afã, naquela correria toda, tomou a vez da senhora, enfim. De qualquer forma, uma acusação dessa natureza, de racismo em rede nacional, no caso até mundial, se tratando do YouTube, precisa ser muito abalizada antes de ser anunciada, até porque vidas estão em jogo e reputações também. Racismo, sabemos, é um crime inafiançável. E a lei, quando bem aplicada, com embasamentos, provas, argumentos de fato, tem contribuído para que outros casos reais e criminosos sejam coibidos, punidos e banidos. Dentro da narrativa da Lilian, não houve fundamento algum para acusar a senhora de um crime desses, principalmente contra crianças. Até o fato de ela, como mãe, chegar perto da senhora e não falar nada, somente dar um olhar, já demonstra fraqueza, que ela própria não tinha exata noção do que havia acontecido. No mínimo, outra mãe ou pai perguntaria à senhora o seguinte: minha senhora, desculpa, eu vi de longe, as crianças são meus filhos, tá? Eu gostaria de saber o que aconteceu, porque eu ouvi, parece que a senhora estava gritando com eles fizeram alguma coisa, o que de fato aconteceu? No mínimo, deveria acontecer isso. O fato dela sequer ter questionado o que aconteceu já demonstra que ela realmente estava na dúvida. E na dúvida, preferiu não falar nada. Enfim, o racismo é um crime de cunho cruel e por motivos que remetem ao passado triste da nossa nação, que devemos batalhar cada dia para deixarmos cada vez mais lá, no passado da história, enterrado, sepultado e morto.
mas também temos a obrigação moral, a obrigação legal de medirmos bem nossas palavras para não banalizarmos ou tornarmos ineficazes lutas passadas e atuais que trouxeram tantos avanços no campo jurídico. Infelizmente, não é esse tipo de cuidado que observamos neste vídeo da Lilian. Mas queremos ouvir a sua opinião, seu comentário, seu ponto de vista. O que você achou de toda essa situação? O que você, como mãe ou como pai, teria feito? Gostaríamos muito que você comentasse, que você participasse dessa resenha, ok? Combinados? Galera, essas foram as de hoje. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês, um excelente final de domingo e uma semana abençoada. Gratidão pelo carinho, se Deus assim o permitir, até a próxima. Tchau, galera!